Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e nessa aula a gente vai prosseguir então com a instalação e a configuração do grid, tá? Vamos aqui para o MOBA, vou abrir uma nova sessão com o usuário Oracle, deixa aqui a sessão como root, vou dar um zoom para vocês aí, ssh oracle @10.10.10.5, a senha é Oracle tudo minúsculo, eu vou estar aqui sempre reforçando com vocês isso. def espaço menos "h", a gente vai ver os file systems que a gente tem aqui, né, os pontos de montagem. O /u01, por exemplo, cd /u01, que é o diretório onde a gente vai deixar os binários, né, onde a gente vai fazer a instalação propriamente dita, tanto do grid quanto do banco. O que a gente precisa fazer aqui agora é o upload do zip que nós fizemos o download, que é o binário do grid. Para isso, aqui no MOBA, e ele é legal porque ele tem diversas ferramentas integradas nele, como um SFTP, que permite com que a gente faça upload e download, né, da máquina remota para a nossa máquina virtual, da nossa máquina física para a máquina virtual. A gente vai navegar até o diretório /01, pressionar Enter, e aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu estou indo lá no meu diretório downloads, tá? E eu estou com a minha pastinha .zip, que foi feito o download, o pacotinho, e eu estou fazendo um arrasta para essa área aqui, ó, tá? Para essa área aqui é o que eu estou fazendo. Eu arrastei para cá o meu pacotinho .zip, tá? Então ele tem um sistema de drag and drop. E aí aqui embaixo ele está fazendo upload, ó. Beleza? Então assim que terminar o upload, a gente vai descompactar e vamos prosseguir com a instalação. Enquanto ele está fazendo upload, eu quero me antecipar aqui. A gente precisa criar alguns diretórios que são básicos para instalação. Então vamos lá. mkdir espaço "-p /u01 /app /hora inventory". Percebam que o hora inventory, o i é maiúsculo, tá? Eu estou seguindo o padrão da Oracle, deixando o mais próximo possível da documentação, tá? A gente pode escolher customizar da maneira que a gente quiser, colocar o diretório que a gente quiser, mas para facilitar aqui, até para fins de estudo para vocês, buscar referência, ver um tutorial e tal, a gente da comunidade procura deixar ali sempre ali o mesmo padrão ou próximo, tá? Então esse é o Hora Inventory, é um diretório onde ele contém o inventário de todos os produtos da Oracle que são instalados no mesmo servidor. Então tem um arquivo XML que é criado e esse arquivo ele é incrementado a cada vez que a gente faz a instalação de um novo produto. Então com isso o Oracle consegue identificar quais são os componentes e produtos que são instalados ali, e se um componente precisar se comunicar e trabalhar com o outro, ele já sabe que existe aquele componente ali. O outro diretório é o Oracle Base, mkdir espaço "-p /u01 /app /grid". Esse cara vai servir de base. O Oracle Base ele serve de base. Base para quê? Base para a instalação de um produto. Base para armazenamento de logs e arquivos de trace e arquivos de audit, que é o arquivo de auditoria, tá? Então é o Oracle Base. E a gente vai criar o grid home, mkdir -p /u01 /app /grid, que é o diretório base. Product, então vamos criar um produto, instalar um produto. A versão 19.3.0, que foi a versão que nós fizemos no download, /grid. Esse cara vai ser o nosso grid home, ou o nosso Oracle Home, né, para o nosso produto grid. Beleza? Tá aí, ó. Criados o Hora Inventory, o Oracle Base e o Oracle Home. O que eu vou fazer aqui agora é exportar as variáveis de ambiente Oracle Base para os valores correspondentes. E agora o
Oracle Home igual para o valor correspondente. O que é uma variável de ambiente? Ou melhor, o que é uma variável? Uma variável é um local de armazenamento temporário na memória. E no Linux, a variável ela tem como base chave valor. Então a gente tem a variável Oracle Base, que é a chave, e a gente tem um valor para ela, que é o /01/pp/grid. Tá? Eu estou exportando essas variáveis, são variáveis que são utilizadas pelos produtos Oracle. Então a gente tem a base e a gente tem o home. Isso facilita na hora de fazer a instalação, que o produto já identifica e ele já preenche, né, parte do formulário lá que a gente tem a telinha lá, as opções. Beleza? E no Linux, as variáveis elas começam por $. Tá? Então, $Oracle Base. $Oracle Base, traduzindo, significa /01/pp/grid, porque a gente acabou de exportar ele com esse valor. Tal. Echo Oracle Base. Poderia definir qualquer valor. Totó, por exemplo. Faça um eco. Vale totó agora. Tá vendo? Então, uma variável nada mais é do que um local na memória, um local temporário para armazenar um valor. E a Oracle ela utiliza de algumas variáveis, né? Oracle underline home tudo maiúsculo, Oracle underline base tudo maiúsculo. Tá? Bom, o nosso upload ele acabou. A gente já criou os diretórios que são necessários. Então a gente tem aqui o nosso arquivo. O que a gente precisa fazer aqui agora é descompactar esse cara dentro do diretório do Oracle Home. Então é unzip, o nome do arquivo, espaço "-d", que é o destino ou o diretório, $Oracle Home. Então eu estou passando aqui a variável, tá? Poderia, ao invés de utilizar a variável, passar o caminho absoluto aqui, tá? Mas aí eu quero que vocês, para quem não tem toda essa desenvoltura com o Linux, já comece a aprender um pouquinho mais de forma avançada. Então nada mais é do que o Oracle Home equivale a esse caminho aqui. Beleza? Então o que eu estou passando aqui é o unzip, o nome do pacote que eu quero descompactar e o destino, o diretório destino. Beleza? E eu estou usando o diretório destino a variável. Dá um Enter aqui, ó. Ele vai então começar a descompactar todo o conteúdo do .zip lá dentro do Oracle Home. A velocidade com que essa descompactação ocorre vai depender da sua capacidade de processamento, tanto da sua máquina física quanto da sua máquina virtual. Tá? Máquina física, muito mais a questão do I/O, que é o disco, né? A capacidade de recurso, de throughput, né? De leitura e gravação em disco. Eu comprei um disco SSD, é um pouco maior, de 2 TB, tinha um disco SSD de 500 GB, que era muito mais rápido do que esse meu novo disco de 2 TB, que é SSD. Acabei não fazendo atenção com relação ao throughput, né? Quantidade de I/O, os IOPS. E acabei me prejudicando nisso. Mesmo sendo SSD eu estou sofrendo aí com I/O no meu laboratório. Aguardar ele descompactar. Assim que ele descompactar, o que a gente vai fazer é executar um check dos pré-requisitos. Então, tem um utilitário do grid mesmo, tá? Que está lá dentro do binário que a gente está descompactando, que ele permite com que a gente faça um check de pré-requisitos antes de executar o próprio instalador. Dentro do próprio instalador, numa certa etapa, existe lá um pré-requisito que é checado, né? Só que a diferença é que você precisa executar o instalador, preencher um monte de coisa, chegar nessa parte até que ele
faça o cheque. E com isso ele faz o cheque e deu um monte de coisa lá que está faltando de pré-requisito. Tem que cancelar e começar tudo de novo, né? Tem coisas que a gente consegue corrigir enquanto o utilitário da instalação está aberto, mas tem coisas, parâmetros de kernel, limites, essas coisas, às vezes não é possível. A gente tem que cancelar a instalação, corrigir e começar de novo. Então, a gente executa o pré-requisito, o cheque de pré-requisito, antes, corrige o que tem que corrigir, e aí depois a gente executa de fato um instalador, que aí a gente já vai realmente na certeza de que vai funcionar. Ele está quase acabando de concluir aqui a descompactação. Eu vou evitar cortar esse vídeo, eu vou até pedir desculpa, ele vai ficar até um pouquinho mais longo, mas é porque eu quero que vocês acompanhem todas as etapas mesmo, não quero colocar corte aqui, porque a instalação do grid é crucial. A Oracle evoluiu muito o produto, de vez em quando ainda acontece de cair num bug, alguma coisa ou outra, uma falta de permissão num diretório e tal. Então eu quero que vocês acompanhem tudo, né? Que se acontecer alguma coisa aqui, vocês repliquem exatamente o que eu estou fazendo para que vocês consigam concluir a instalação e sair do outro lado. Bom, ele acabou de descompactar. A gente está no barro 01. O que a gente vai fazer é navegar até o Oracle Home. Então, de novo, estou fazendo o uso da variável cd $Oracle Home. Então, pwd, ó. Então, a gente trocou realmente de diretório. A gente tem diversos arquivos e diretórios aqui dentro. E um deles a gente tem aqui é o run cluverify, que ele permite, é um utilitário que ele permite com que a gente rode um pré-requisito. Então eu vou fazer o seguinte, a partir do diretório que eu estou, significa ponto. Então ponto significa a partir do diretório que eu estou, barra é execute. Então a partir do diretório que eu estou, execute. Execute o quê? Run cluverify. E aí, para isso, a gente precisa passar alguns parâmetros para ele. Então, a gente tem aqui stage, espaço menos pré, HACFG. Então, aqui, ó, a partir do diretório que eu estou, execute run cluverify com esses parâmetros aqui. Beleza? Com isso, ele vai fazer um check baseado no tipo de instalação que a gente vai fazer, que é a instalação standalone. E ele vai falar pra gente o que tá certo e o que tá errado. Ó, tem uma coisinha ali que ele já apontou que tá errada, que é a swap. Os pacotes todos aqui estão corretos, porque a gente utilizou lá o pacote de pré-install. Então ele já corrigiu. Pacotes de parâmetros de kernel já corrigiu, os limites já corrigiu. A única coisa que ele está reclamando aqui é a swap. A swap é uma coisa que a gente pode ignorar, aqui em laboratório principalmente. Então a gente não vai definir uma área de swap maior, ocupar espaço em disco da nossa máquina física, inclusive por conta de uma área de swap, onde a gente em teoria nem deve usar, né? A gente não vai consumir tanta máquina assim para poder utilizar a área de swap. E aqui ele dá mais detalhes, então tem um sumário mais para baixo. Se a gente tivesse pacotes que tivessem com falha, ele ia falar aqui. E ele também ia apontar aqui embaixo o sumário. O que ele está falando aqui é o seguinte: o tamanho suficiente de swap não está disponível. E ele fala que ele encontrou 5 GB de swap e que ele esperava 7.76 GB, ou seja, 8 GB aí, basicamente arredondando. Então, a gente teria que ter 8 GB definido de swap. A gente pode ignorar isso e pode seguir com a instalação. Durante o cheque de pré-requisito da instalação, ele também vai reclamar da swap, muito provavelmente de uma ou outra coisa. A swap a gente vai ignorar, as outras coisas que ele reclamar a gente corrige e depois tem um botão que a gente consegue selecionar lá para ignorar. O que a gente faz aqui agora? Executa o grid setup. A gente tem duas formas: $Home barra grid setup, ou a partir do diretório que a gente está, barra grid setup. Funciona na mesma, tá? Eu vou fazer aqui, ó, dessa maneira aqui, mais metódica. $_Oracle Home barra grid setup.sh.
rodar ainda. Eu vou mudar a telinha aqui do VirtualBox, que ela vai me permitir eu compartilhar aqui a outra tela, o outro menu que vai aparecer, que é esse menu aqui, que é o menu de instalação e configuração do grid. Então ele está carregando, tá? Isso também é graças ao MOBA, que tem lá uma outra ferramenta integrada nele, que é o Xming, que é um servidor de display. O instalador está sendo executado dentro da VM. Só que a gente está exportando o display para a nossa tela da máquina física. Isso é graças ao MOBA, que tem um utilitário chamado Xming integrado nele, que é o X. Tá? Então, essa tela aqui, na verdade, está vindo remota do nosso servidor de banco. O instalador apresenta para a gente 4 opções. A primeira opção é instalar o grid em modo cluster, ou seja, mais de um nó, replicando um para o outro. Não é o que a gente vai fazer. A gente vai selecionar a segunda opção, que é a instalação do grid Standalone Server, tá? Onde ele não é em modo cluster, ele é um servidor single, ou seja, sozinho, em que ele vai permitir a gente criar a instância do ASM e a criação dos disk groups. A gente tem a opção de fazer o upgrade, ou seja, se no nosso servidor já existisse uma instalação do grid e fosse inferior a essa nossa instalação, a gente poderia selecionar essa opção e fazer o upgrade, tá? Para a versão que a gente está aqui atual, que é a 19.3. Ou a opção de fazer o setup do binário sem escolher nenhuma dessas opções aqui. Isso poderia ser feito de forma posterior, ou seja, a gente consegue, por exemplo, num servidor que já existe, que já está em uso, a gente consegue instalar o binário do 19.3. Imagina que o grid que está lá é o 19.00. A gente consegue instalar o binário do grid 19.3 sem afetar a instalação atual, sem modificar nada no sistema, apenas instalar ele. E numa janela, num final de semana, a gente executar posteriormente a opção de upgrade. Então a gente instala software only, prepara todo o ambiente, sem interrupção, sem nada. E no dia de fazer o upgrade, que é o dia que a gente precisa da indisponibilidade, porque tem que parar o serviço, aí a gente seleciona a opção de fazer o upgrade. Mas a gente já tem lá o binário, a gente já ganhou tempo instalando o binário lá. Já fez o download, preparou todo o ambiente, instalou. E aí a gente só vai lá e faz o upgrade. Ou, se é um servidor novo, mas a gente está sem tempo, a gente instala só o software only e depois, num dia posterior, a gente faz ou a configuração do Oracle Standalone ou a configuração do hack. Beleza? Então a opçãozinha aqui é a segunda, que é o Standalone. Next. Desculpa, tomar um golinho d'água. Ele vai carregar as opções aqui. A primeira opção é o nome do disk group. A gente pode dar o nome que a gente quiser, tá? Mas a gente vai criar o primeiro disk group, vai ser o data, eu vou deixar data mesmo. Depois a gente tem as opções de redundância. O que é a redundância? É a quantidade de cópias do mesmo bloco. Quando a gente está falando de Oracle, que a gente está escrevendo em disco, criando uma tabela, inserindo dado, no nível mais baixo, no sistema operacional, lá no disco, aquela informação está armazenada em bloco. E a gente tem a redundância disso, que é a cópia de segurança, que é qual a quantidade de cópias que eu quero ter, né? Para eu garantir que se houver uma falha lógica ou física, eu tenho uma cópia ali ainda. Então a gente tem a redundância normal, onde a gente tem pelo menos uma cópia a mais. Então a gente tem o disco corrente, a gente precisa apresentar um outro disco. Então imagina o seguinte, a gente vai criar um disk group, que é um volume lógico, é um grupamento de disco físico, é um volume lógico. A gente quer definir esse cara com 100 GB. Então o disk group data vai ter 100 GB. E eu quero que ele tenha uma redundância normal. Ou seja, eu vou ter pelo menos uma cópia desse disco, desse bloco. Eu preciso ter, na verdade, 2 discos de 100 GB. O disk group vai te mostrar que você só tem 100 GB disponível, não 200. Por quê? Um é cópia do outro.
Então, o que eu tiver no disco primário, que está em execução lá no momento, eu vou ter essa cópia no meu disco secundário, tá? Que é a minha cópia de segurança. Então, essa é a redundância normal. Alta redundância indica que eu tenho pelo menos 3 cópias do mesmo bloco. Ou seja, o disco que está ativo, um segundo disco e um terceiro disco. São 3 cópias do mesmo bloco. E não se limita, tá? Alta redundância eu posso ter, pelo menos 3 cópias. Eu posso ter 5 cópias, 6 cópias, 10 cópias, quantas cópias eu quiser. Redundância externa, a gente está delegando a cópia, né, de segurança do bloco para storage ou para o storage. O storage vai apresentar um volume para a gente no sistema operacional. A gente vai ver /dev /sdc, /dev /sdd. Mas por trás no storage, aquilo ali pode ser uma fatia de diversos discos. E aí, logicamente, ele cria um grupamento e apresenta o sistema operacional. Isso é conceito de storage, tá, pessoal? Então, a redundância, nesse caso, é externa. Aqui na redundância normal e na redundância alta, a gente indica para o Oracle, ó, você tem esses 3 discos aqui para redundância alta, ou redundância normal, você tem esses 2 discos. É o Oracle que vai se ocupar de criar a cópia de segurança do bloco. Na redundância externa, o Oracle está literalmente cagando. Ele não quer saber quem está se ocupando da redundância daquele disco. Ele está dizendo assim, ó, um dispositivo externo, que é o que está garantindo que eu tenho uma cópia de segurança. Nesse caso é o storage. E o Flex, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque é uma outra arquitetura, um pouco mais complexa. E não tão complexa assim, mas foge um pouco do tema aqui. E o intuito é realmente dificultar o menos possível o entendimento de vocês, principalmente agora no início. Tá? Para quem está chegando no mundo Oracle, não sabe o que é banco de dados e tal. Beleza? O que a gente vai definir aqui então é redundância externa, porque a gente não vai adicionar um disco a mais aqui de 50 GB, por exemplo, perder espaço no outro disco físico desnecessariamente. É laboratório. Então a gente vai deixar aqui redundância externa. Até em ambiente produtivo, geralmente é storage que se ocupa, tá? Então a redundância vai ser externa para esses casos. Allocation Unit, a gente vai deixar o default, que é 4 MB. Liçãozinha de casas para vocês, para entender o que é o famoso AU, que é o Allocation Unit. Vão procurar no docs.oracle.com o que é Allocation Unit. Liçãozinha de casa para vocês. Vamos selecionar aqui o primeiro disco. Percebam que aqui, ó, 50 GB. E ele é um disco candidato. A gente criou as regras de UDEV e aplicou lá as permissões persistentes. Então, por isso, ele identificou que o disco é Oracle ou Install. E ele consegue ler o cabeçalho do disco. E ele entende o disco está candidate porque o disco é um disco virgem. Tá? É um disco vazio. É um disco que está disponível para ser usado por um disk group. Quando a gente já tem um disco que é utilizado por um disk group, esse disco ele fica com um status chamado member. Tá? Ou seja, ele já é membro de um disk group. A gente só consegue utilizar discos, ou seja, para adicionar num disk group, ou seja, para criar um disk group quando ele estiver candidate. Quando ele já for membro, já é membro, a gente não consegue usar. A gente tem um parâmetro aqui chamado Discovery Path. Dentro da instância do ASM, dentro da instância do Oracle, é um parâmetro chamado ASM_disk_string. Tudo junto depois. Que indica o quê? É o caminho de descoberta dos discos para o Oracle. Lembra que eu falei que o Oracle vai lá e marca o header do disco? E aí, para isso, ele precisa ter permissão, até para fazer a leitura? Beleza. Isso é uma coisa, ele tem permissão e ele grava no disco, no header do disco, que aquele disco pertence a ele. Só que para ele poder ler os discos, ele precisa saber quais são os discos ou quais são os caminhos que ele tem ali para ele ler. É esse parâmetro aqui que diz. Então, os nossos discos são SDC, SDD, SDC1, SDC1. Então, ele vai lá no /dev, pega tudo que é SDC, SDA, tudo que é SD, /dev/SD, SDA, SDA1, SDA2, e aí ele, baseado nesse parâmetro aqui, ele vai ler todos esses discos e vai falar, esse é meu, esse não é meu, pulo, esse é meu,
Ah, se é meu, beleza. Então eu vou pegar esse cara aqui. Então eu pego esse, pego aquele. O Disk Group Data tem 3 discos. Aí ele vai ler todos os discos e vai achar os 3 discos que é do Data. Achei os Disk Group, os discos. Achou os discos? Beleza, pode montar o Disk Group. Beleza? E aí vem desse parâmetro, que é o ASM underline disk string. Esse é o parâmetro lá dentro da instância do ASM e da instância do Oracle. É o Disk Discovery Path. Se a gente muda aqui, ó, sei lá, HD. Eu tô dizendo para ele buscar tudo que tem HD no nome. Ele não vai achar, tá vendo? Então, os discos que a gente preparou para o Oracle começa com o SD. Então, ele vai achar, ó, como candidate. A gente seleciona, tá? A gente tem o ASM filter. A gente não vai utilizar isso aqui agora. A gente vai utilizar posteriormente quando a gente for falar de ASM filter, que é a nova tecnologia para gestão de discos do Oracle. A gente vai fazer migração das regras do dev para o ASM filter. Então, vocês não selecionem essa opção agora, tá? Então, SDC selecionado, data, external, o change discovery path é /dev/sd asterisco, next. Aqui ele está pedindo para a gente configurar a senha para o usuário sys. O usuário sys é o usuário administrador, tanto da instância do ASM quanto da instância do banco, tá? São usuários distintos, um para uma instância, outro para outra instância, mas o sys é o considerado super administrador dentro do banco e dentro do ASM. E o ASM SNMP, que é um usuário utilizado para monitoração. Então, se você tem, por exemplo, um Oracle Cloud Control, que é um produto da Oracle para monitoração e gerenciamento de banco, através de uma interface web, a gente define o usuário ASM SNMP para que o agente do Oracle se conecte e faça os checks dentro dos bancos e dentro do ASM. A gente também tem o DB-SNMP, que aí é para a instância de banco de dados. O ASM-SNMP é para a instância do ASM. A gente vai definir os dois com a mesma senha, lembrando que aqui é laboratório, tá? Então, os dois com a mesma senha e a senha mais fácil de todas para o nosso laboratório, que é Oracle tudo minúsculo. Então, vou repetir aqui, Oracle tudo minúsculo. Next, ele vai reclamar falando, ó, a senha que você colocou, ela não está em conformidade com os padrões, né, da Oracle. Deseja continuar? Esses padrões aqui, pessoal, é com relação ao nível de segurança. Ele está até falando aqui, ó, Oracle recomenda que o password, né, a senha tenha pelo menos 8 caracteres, um dos caracteres seja letra maiúscula, um pelo menos minúsculo e que tenha um número pelo menos de 0 a 9. Tá? Esse é o padrão aqui que ele está falando. Só ignorar da yes. Desculpa, eu acabei de comentar com vocês do Oracle Cloud Control. Se a gente tivesse essa ferramenta de monitoração e gestão através de uma interface web instalada, que é um outro produto, a gente poderia selecionar essa opção aqui e indicar qual que é a porta, qual que é o IP, qual que é o usuário administrador e automaticamente ao final da instalação, essa instalação do grid já estaria dentro do repositório sendo monitorada. Tá? Não é o nosso caso, a gente vai deixar desabilitado. Next. Aqui ele está pedindo para fazer a configuração dos grupos. A gente chama de segregação de roles. Eu nunca vi isso sendo aplicado na vida real. Mas seria assim. Você tem dentro da sua equipe mesmo, da sua empresa, dentro da sua equipe de banco, você tem um time que se ocupa só do ASM, só do grid. Um time que se ocupa só do banco. Um time que dentro da parte do grid é um que cuida da parte de infraestrutura e o outro que cuida dos discos. Então, adicionar disco no servidor, apresentar no Disk Group. E aí, isso são os grupos no sistema operacional. Então, para cada usuário, então eu, usuário Leonardo, sou o cara que sou responsável pelo grid. Então, eu teria as permissões do grid. Eu poderia adicionar o disco no Disk Group, por exemplo. Mas o Fernando é o DBA, ele só vai cuidar da parte de administração do banco. Então, ele não consegue manipular os discos, nem fazer nenhuma atividade. Ele só cuida da parte do banco. Eu, particularmente, nunca vi isso. DBA
Geralmente é o cara que cuida de tudo. Então, se tivesse o segregation role, a gente aplicaria aqui, tá? Então, quem é administrador da instância SM, quem é o cara que opera, sabe? Essas coisas. Vamos deixar aqui default, vamos mudar absolutamente nada. Next. Ele vai até falar aqui, ó, o OSASM, desculpa, tá aqui com uma possível escolha inválida. Pessoal, vamos ignorar. Yes. Nessa tela seguinte, lembra que a gente definiu, a gente fez o export Oracle Base? Desculpa, a gente fez o export Oracle Base. Automaticamente, por conta disso, ele pegou o valor. Tá aqui, ó. O software location é o Oracle Home. Aqui ele pegou o Oracle Home não por conta da variável, mas por conta do diretório onde a gente já fez a extração do binário. Next. War Inventory. O War Inventory, ele está sugerindo aqui, como a gente criou o War Inventory seguindo o padrão da Oracle, então já é esse diretório aqui mesmo, a gente não precisa mudar, tá? Next. Nessa próxima opção, durante a instalação do grid, em algum momento ele pede para executar 2 scripts como o usuário root. A gente tem a opção de digitar a senha do usuário root e automaticamente ele vai executar esses scripts para a gente. Se a gente não tem a senha do root, mas a gente tem permissões de sudo, que é como se fosse clicar com o direito a executar como administrador, é isso que o sudo é, a gente digitaria a senha do usuário que tem permissão de sudo. A execução do root.sh, que é esse script, que ele pede para ser executado mais ou menos no meio da instalação, eu considero um pouco crítica. Então, como a gente não está falando de automação, a gente está fazendo uma instalação manual, eu gosto de acompanhar o processo. Senão a gente coloca aqui para fazer de forma automática, muita coisa que passa por trás a gente não vê, e se der pau a gente às vezes fica meio perdido, tem que buscar arquivos de log, até achar o diretório de log e tal. Vai dar um certo trabalho. Então eu prefiro, se tiver que dar erro, que dê erro logo de cara, porque eu estou acompanhando ali. E aí eu já sei mais ou menos o que aconteceu. Next. Aqui ele vai fazer o famoso check de pré-requisitos. Tá vendo o tanto de tela que a gente precisou navegar antes dele fazer o check dos pré-requisitos. A gente já executou o check antes. Talvez ele reclame de uma coisa ou outra aqui que vai ser fácil para a gente corrigir sem precisar cancelar. Ó, reclamou aqui. Ó. Swap, normal, então dá uma mensagem de warning. E se ele consegue corrigir ou não. Ele não consegue corrigir swap. E a instalação de um pacote que ele fala que está faltando. E ele dá um warning e ele fala que ele consegue corrigir. Quando ele diz que ele consegue corrigir, a gente tem uma opção aqui, ó, que é Fix and Check Again. A gente clica. Ele vai abrir uma outra janelinha. Onde ele gera um script temporário. Então só o fato da gente selecionar aqui e tal, ele já copiou para a memória. Vamos lá para o MOBA. Aí, como usuário root, clica com direito, Enter. Ele vai executar o script. Ele instalou o pacote para a gente. Vamos voltar no VirtualBox. Depois de executar o pacote, a gente clica em Enter. Ok, desculpa. E aí ele vai fazer uma outra passagem de check de pré-requisito. Então ele resolveu aquele lá. O único que ele continua reclamando aqui é o swap. E o swap a gente pode ignorar. Então a gente, ó, o next não está liberado. A gente precisa clicar aqui, ó, selecionar ignore all e clicarmos em next. A recomendação, o swap a gente ignora. Agora, parâmetros de kernel, pacotes, isso a gente não pode ignorar, senão a gente pode ter problema durante a instalação aqui, tá? Vamos clicar aqui em next. E ele vai falar, ó, você escolheu ignorar alguns pré-requisitos. Deseja continuar? Ele fala, ó, isso pode até impactar a configuração do produto. Swap a gente pode ignorar, tá? Yes. E aí ele dá um sumário da instalação pra gente aqui. Ele fala qual que é a versão do produto que a gente escolheu, qual que é o Oracle Base, qual que é o Oracle Home, quais foram os grupos,
A gente selecionou para fazer a execução do root script de forma manual, porque a gente não selecionou lá para colocar a senha de root para ele fazer automático. Qual que é o lugar, né, o diretório do Ora Inventory, qual que é a permissão que vai ser do Ora Inventory para o grupo, o disk group que a gente vai criar, qual tipo de redundância, qual disco que vai ser atrelado ao disk group, e se a gente vai configurar o ASM filter ou não, tá aqui como false. A gente também tem a opção de gerar um arquivo de resposta. Então todas essas opções que a gente selecionou aqui seriam gravadas no arquivo de resposta e a gente pode utilizar essa mesma configuração em outros servidores, se fosse o caso. Até para processo de automação isso daí ajuda bastante. Vamos simplesmente clicar aqui em Install. Ele vai iniciar a instalação. A gente tem aqui um botão chamado Details, ou seja, detalhes, que é como se fosse o log, né? A gente consegue acompanhar em tempo real. Volta para cá. Maximizar um pouquinho mais. Tudo que acontece aqui, ó, só que a gente vê aqui, a gente consegue voltar e até ver com mais detalhes, né? O que ele está fazendo. A instalação em si é rápida, tá, pessoal? O vídeo vai ficar um pouquinho longo porque eu preciso explicar para vocês. Mas se eu fosse fazer a instalação do jeito que eu estou fazendo aqui, do zero, com todos os pré-requisitos que a gente está fazendo, meia horinha aí a gente conseguiria ter a instalação completa, tá? Lembrando novamente, né? Depende da sua capacidade de processamento de máquina que você tem, né? Então ele está linkando algumas bibliotecas ali. Em algum momento ele vai pedir então para a gente executar os scripts como root. Então execute root scripts. E aí ele vai abrir um outro pop-up com 2 scripts. E a gente consegue executar esses scripts lá na janelinha no MOBA. Depois a gente volta aqui para ele concluir a instalação. Só aguardar aí a instalação. Vou deixar passar o processo todo, tá? Para vocês. De novo, caso dê problema aí com vocês, vocês estão acompanhando todo o vídeo aqui, né? Tem hora que ele para, tem hora que ele avança, vai mais rápido. Olha lá, ele abriu aqui a janelinha para a gente fazer a execução desses 2 scripts. A gente não pode clicar aqui em OK, senão ele vai continuar a instalação. Ele vai dar pau, óbvio que ele vai identificar que não rodou os scripts. Então a gente precisa fazer o seguinte: seleciona tudo. Vamos lá no Linux, como root, tá? Sempre como root aqui para executar esses scripts. Clica com o direito, porque a gente selecionou, ele copiou para a memória. Volta lá no VirtualBox, o segundo script agora. Tem que ser na ordem, tá, pessoal? Volta para o Linux. Clica com o direito, ó, root.sh. E aqui vai, é o que eu digo que é o processo um pouquinho mais crítico. Por isso que eu gosto de acompanhar. O root SH, ele vai... Só vou pressionar Enter aqui, tá, pessoal? O root SH, ele executa algumas atividades de configuração de serviço, pinar o nó. O que é pinar o nó? Ele vai lá e pega essa instalação que a gente tem desse servidor e marca essa instalação com esse hostname. Tem alguns arquivos de controle também, chamado OCR, Oracle Cluster Registry, que são gerados e são gravados. É uma parte até um pouco crítica. Eu já cheguei a tomar muito pau aqui, uma instalação nova eu ter que aplicar patch antes da instalação, porque já caí num bug. Então, muita coisa pode acontecer com relação ao root.sh, por isso que eu não deixo lá ele de forma automática. Como é laboratório, se vocês quiserem, vocês podem deixar. Eu particularmente não gosto, eu gosto de acompanhar aqui mesmo.
Então, ó, o que ele fez aqui? Ele gerou um arquivo de log. Se a gente quisesse abrir uma nova janela aqui para acompanhar esse arquivo de log, a gente abriria uma nova sessão. A gente consegue ver em mais detalhes ainda o que é que realmente está acontecendo por trás dos panos, do que ele está fazendo. Ele tem lá todo um diretório com arquivos de parâmetros, que são os parâmetros que a gente setou, que ele está utilizando para ele se basear para fazer a configuração do serviço. Ó, tá vendo aqui? Ele pinou o nó. Pinar o nó é o que eu falei. Ele pega essa instalação do grid e fala: ó, essa instalação pertence ao Oracle DB19C. Oracle DB19C é o nosso hostname. Inclusive, se você tem o grid instalado e você faz a troca do nome do seu servidor, da sua máquina, e faz o reboot, por exemplo, e aí ele vai subir com um novo nome, o grid não funciona mais, tá? Tem até um procedimento, tem um doc, um step, né, um how-to, um passo a passo que a Oracle fornece, do que precisa ser feito se a gente quiser trocar o nome da nossa máquina. Então, quando isso acontece, Léo? Imagina que a gente colocou lá o nome Vegeta no servidor. E a empresa falou: ó, agora o novo padrão é esse aqui. Porque o novo padrão vai identificar que é um Linux da versão XYZ do número tal. E aí segue sempre uma sequência. Então o nome da máquina saiu de Vegeta para L de Linux, O, RCL que é de Oracle, 19 que é Oracle 19, XYZ. Sabe? Aí você precisa fazer a alteração. Então tem um passo a passo que quando tem o grid instalado, se a gente precisar alterar o hostname, a gente precisa seguir esse passo a passo. Porque se a gente for lá simplesmente alterar o hostname, fazer o restart, parou tudo o serviço, não vai subir mais nada. Aí você tem que voltar para o nome antigo, para ele voltar a subir o serviço, para depois você fazer o procedimento de alteração de nome. Beleza? Aqui ele terminou a instalação, quer dizer, desculpa, ele terminou de fazer o setup com o root.sh. Eu vou voltar aqui, ó, no VirtualBox, na janelinha do VirtualBox, desculpa, onde tem o instalador. Vou dar OK agora. E aí sim, ele vai prosseguir com a instalação. E aqui a gente já está quase nas etapas finais da instalação e da configuração do grid inicial. E a partir desse momento a gente vai poder brincar um pouquinho com o grid. Vou explicar para vocês um pouquinho de alguns processos com relação ao Oracle. Vamos criar um outro disk group, que a gente criou o disk group data durante a instalação. A gente consegue criar um outro disk group utilizando o utilitário ASMCA, que é o que a gente vai fazer para o disk group Reco. Deixa ele terminar essa instalação inicial aí. Eu sei que é chato. De novo. Poderia cortar aqui, né? Apertar pause e cortar, mas vocês precisam acompanhar todo o processo. Principalmente que é essa parte, uma das partes mais fundamentais, né? Que é a instalação do grid. O que ele está fazendo aqui agora é definindo lá a senha do usuário ASM-SNMP. Aqui ele já fez o setup da senha do sys ASM-SNMP. Agora ele está terminando de fazer algumas verificações da instalação em si e ele já vai caminhar aí para o final. Acabou. A gente pode clicar aqui em Close. Se você chegou até essa fase aqui, ó, parabéns. A instalação ela foi concluída com sucesso. E eu vou encerrar o vídeo aqui agora porque eu já sei que ele ficou muito longo. E eu aguardo vocês na próxima aula.